Olá, olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai começar essa live falando de pai, né? Esse domingo foi o homenageado, né? O Dia dos Pais. E a gente vai continuar dando continuidade a esse assunto agora, da gente estar falando um pouquinho, né, da importância dessa função paterna na visão da constelação familiar. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o Cláudio Marcos, ele também é constelador, para a gente estar conversando com vocês a respeito. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo Prazer tê-lo ótimo, aqui. Está me ouvindo? gratidão. Sim, estou te ouvindo bem. Entrei um pouquinho mais cedo, geralmente eu começo um pouquinho mais tarde para a gente já ir conversando e falando um pouquinho sobre isso, né? Tá avisando o pessoal que está chegando. É um prazer tê-lo aqui, né? A gente se conversa mais online ainda, e hoje nessa importância de falar sobre o pai, né? Que é um divisor de águas quando a gente realmente, né, toma esse pai na vida da gente, que é um termo da constelação que poucas pessoas entendem, né? Que é tomar esse pai, não é nada de bebê, gente, né? Mas é algo de internalizar, né? Uma postura interna. E se apresente também, seja bem-vindo, né? Gratidão a Cláudio Marcos, né, constelador também. E quando se fala de tomar o pai, é algo extraordinário, porque é algo que mudou a minha vida. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, é para mim. Porque quantas pessoas precisam tomar essa função de pai, interiorizá-la, né? Para que ele possa ir para a vida. E a gente precisa melhorar um pouquinho isso, né? Que eu vejo que é um grande marco, né? Quando a gente realmente está honrando, né? Essa função pai, que muitas pessoas tendem a dificultar, né? Pensando que o pai é aquele gestor, é aquele o ser humano, é o marido da mãe. E a gente precisa organizar isso para que as pessoas entendam realmente o que é essa função pai, né? O que é esse pai que a gente tanto fala. Que aí tem pessoas que têm N desafios com isso. E vem sempre falar assim, mas por que está sempre no meu pai e na minha mãe? Por que está sempre nesse lugar? E eu não consigo avançar com isso. Eu vejo que a importância da constelação trazer isso através das leis sistêmicas, né? De entender o que é esse pai, o que é sua mãe. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, de um modo bem geral, eu sei que é amplo, gente. A gente está sendo só uma amostrinha grátis, vamos dizer assim, que o assunto é quase inesgotável, né? Vamos dizer assim. Sim, com certeza. Se tomar o pai fosse fácil, ou a mãe, o Mestre Jesus, quando nos alertou de honrar pai e mãe, não precisaríamos de hoje ter mais uma condição de nós tomarmos ele. Então tem uma diferença que o ser humano, acredito eu, que ele levou por outro lado, quando ele buscou o entendimento, quando falou de honrar o pai e a mãe. Ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Amar é Tá maravilhoso. cortando um pouco. Porém, tem o amor, Voltamos. tem o amor tem o amor em desordem. E ter esse amor em desordem, ele Tá cortando, travou um descaracteriza. pouquinho, só aguarda. Travou? Travou. Você volta só um pouquinho. Melhorou? Melhorou, tá normal agora. Ok. Então, o que eu estava dizendo, quando nós amamos em desordem, ele causa uma desestruturação em todo o sistema. Então, tomar o pai é algo que entra dentro do posicionamento nessa função de pai. O que é ser pai? Qual que é a função de pai? Não olhar para várias outras identidades, né? Continua cortando ou está tranquilo? Não, tá tranquilo, pode falar, tá ótimo. Tá bom te ouvir. Ok. É porque aconteceu comigo. Então, durante 45 anos eu era um sonhador. E quando o
Divino Criador, Deus, o Espírito Santo, Mestre Jesus, codifiquemos da forma que quiser, me presenteou, ou seja, eu me permiti olhar para isso, que eu me posicionei e tomei, tudo fez sentido na minha vida. Foi quando eu nasci. Ao tomar, eu nasci e, através dessa experiência, hoje eu consigo auxiliar os meus clientes que querem também olhar para isso. E isso eu falo que é muito importante para todos, né? Como dizer, aconteceu comigo também, né? O julgamento que a gente tem do ser humano, que é o nosso, que tem a função de pai, né? A gente julga muito, a gente compra padrões de pensamento, compra atitudes, divide muito o masculino com o feminino e coloca funções que não é de um ser humano exercer. A gente idealiza, às vezes coloca como herói, como o ser que deve ser perfeito, né? E quando nos tornamos pai e mãe também, a gente vê que eles continuam com os mesmos desafios, com a mesma necessidade de prover os bens materiais, trabalho, e todas as funções que eles continuam exercendo, o mundo não para que a gente seja criado, né? Para que a gente seja educado. Então, os caos continuam acontecendo. Então, quando a gente olha para isso e se coloca no lugar desse ser humano que está exercendo a função pai, fica mais leve. E você trouxe muito essa parte de honrar, né? E muitas pessoas, elas acham que por esse amor em excesso, esse amor adoecido que a gente comentou, né? Esse honrar, não entendem muito o que é isso, né? Tem uma desvirtuação. Acha que honrar é estar o tempo todo fixado, grudado fisicamente, estar fazendo todas as vontades do outro. E, na verdade, esse honrar é olhar para eles com essa hierarquia que eles têm, né? Eles são grandes e nós somos pequenos. E eles, como grandes, têm liberdade de fazer escolhas, liberdade de viver a vida deles. E eu, como filho, apenas o quê? Aceito, apenas honro isso. Eu honro que eles fazem as escolhas deles, mas eu também honro que eles escolham, como adulto, as consequências das escolhas. E não que eu tenha essa função de educar, criar, ensinar meus pais a serem pais, porque eu saio da minha posição. Em vez de ser filho, eu começo a ser mãe, começo a ser pai, e aí cria uma desordem que vai para todos os níveis da vida, para relacionamento profissional, e perde-se a força, né? A força da vida, geralmente. Por isso que você trouxe, né? Traz um renascimento quando a gente se posiciona nessa posição de tomar deles o que é bom e deixar com eles o que é deles, né? Que seria, como diz, pai sendo pai, filho sendo filho. Parece tão simples, mas na prática traz muitos desarranjos, muitas desordens, muitas confusões, muitos emaranhados que as pessoas se prendem e perdem essa força de ir para a vida. Aí vem depressões, vem vazio existencial, vem N coisas, né? Como a gente pode estar citando enormes desordens, né? O Pode engraçado, falar um pouquinho mais. o engraçado é que eu sempre comento que tudo que é demais passa, até o amor. Então, como a água, vi você tomando a água, ela é maravilhosa. Mas imagine a onda vir, não tem como eu pegar um copo e me servir naquela onda, ela vai vir numa quantidade extrema. Então eu vou me afogar. Então tudo que é demais passa. E quando eu me posiciono querendo nessa posição de ser maior que o pai, querendo ensiná-lo, querendo julgá-lo, por que ele fez isso com a minha mãe, ou por que ele fez isso com meu irmão, etc, etc, eu tiro a força dele automaticamente, eu também tiro a minha. Então, como você citou, nesse emaranhamento de amor em desordem, eu causo toda uma desestruturação energética do próprio sistema, do próprio campo. Qual que é o meu papel hoje de filho? Se nós formos olhar todo o movimento, todo o campo, todo o sistema, ele é simples. Simples por quê? É eu buscar nas minhas meditações, no meu conhecimento, no meu estudo, o amor incondicional. Mas esse amor incondicional é meu, ele tem que estar em mim primeiro. Então, quando eu quero ter esse amor
condicionado, mesmo que seja para o pai, eu perdi a força. Então, esse exercício que nós estamos na expansão da consciência, ele requer o amor incondicional. Ele vai ser incondicional para com o pai, para com a mãe, e principalmente eu não posso me condicionar, né, a me julgar, a fazer comparações, porque a comparação ela é muito deformada, porque eu vou me comparar em relação a quem? Algo maior que eu ou menor que eu? Então não tenho, eu tenho que me amar. E nesse amor incondicional, eu começo a entender o que é amar, a função pai, porque a função pai, ela é totalmente diferente da função gestor, da função esposo, das funções que ele, né, segue no próprio caminho, como nós mesmos, né, Cris? Nós também seguimos os nossos caminhos de mãe, no caso, pai, E de filho, etc. isso é muito complicado porque a nossa cultura traz que quando o casal se torna pai e mãe, ele deve abdicar-se dessa outra existência dele, dessas outras funções que ele tem, e é cobrado socialmente de uma forma equivocada para que apenas o filho seja o mais importante. Então, muitos pais falam, essa aqui é a razão do meu viver, entrega um troféu e fala, sem ele eu não vivo, e começa a ter uma desvirtuação que não vem do excesso, às vezes, desse amor do casal, vem de querer que esse filho una, de querer que esse filho preencha algum vazio que está sentindo. E a gente até fala que os pais deveriam fazer curso de ser pais, né? Aprender a ser filhos para depois serem pais. E a gente não aprende isso, a gente aprende a ficar grudado, aglomerado, falou que é um amor de aglutinação. Cada vez vai juntando mais e vira aquele círculo que a pessoa sente sufocada, sente vazio o tempo todo. E é isso que a gente precisa ampliar essa consciência para dar esse amor em ordem, esse amor como se você disse, nada em excesso, né? Esse amor justo, com uma troca justa e seguindo leis as leis sistêmicas que elas vieram para quê? Para mostrar para a gente como isso funciona na nossa vida. E, e você trouxe numa palestra que eu assisti sua como ouvinte, uma parte que você fala das comparações com o pai que depois subtrai da vida, né? Se você quiser dar esse exemplo, eu achei fabuloso. Sim. Eu vou até trazer uma, uma informação, um texto que eu li quando a gente busca o amor. Foi citado um exemplo de um avião, a mãe e uma criança recém-nascida. O avião estava caindo, perguntou para os ouvintes dessa palestra: quando caiu a máscara de oxigênio, em quem você colocaria primeiro? A mãe ou na criança? A maioria falou que seria na criança. E o palestrante falou: o amor em desordem. Por quê? Porque uma criança recém-nascida, ela vai tomar todo o oxigênio. E a mãe, sem oxigênio, ela vai morrer. Quando a mãe morrer e a criança não tiver condições de segurar a máscara, vai acontecer o quê? Os dois vão morrer. É um amor em desordem. O que a gente precisa fazer, a mãe ou o pai, nesse momento? Primeiro eu tomo o oxigênio e dou o oxigênio, porque como eu sou grande, já entra a hierarquia, como eu sou grande, eu consigo suportar durante um tempo maior. E eu sim, posterior a isso, eu coloco no meu filho ou na minha filha. Então é algo que as crenças que a gente vai ouvindo do longo da nossa vida vai nos distanciando do amor em ordem. Sim. Quando eu cito o Mestre Jesus, quem é aquele que não crê no Mestre Jesus, a gente codifica ele como um homem sensacional que passou nesse planeta e nos trouxe exemplos extraordinários. Quando ele fala, conheceis a verdade vos libertará, ele deixa aquela frase, amar ao próximo como a ti mesmo. Então se ame. Essa é a frase. Quando eu começar
a fazer esse exercício de me amar, se amar. Eu vou olhar para Cristo, com todo respeito, e vou olhar em você algo extraordinário. Porque você tem essa partícula divina que está em você, que também está em mim. E assim, eu duplico ao meu Pai. Porque quando eu olhar para o meu Pai e entender que nele tem o amor que está em mim, que através da constelação nós entendemos que eu sou 50% pai, 50% mãe, quando eu olhar para ele, e nesse 50% que foi transmitido a mim de amor, eu não posso cobrar dele aquilo que eu não tenho. Se eu tenho amor, veio de quem? Dele. Dele. Sim. E esse amor é presente, ou se faz presença, através da centelha divina. Então, ao ponto dessa criança ferida que julga o pai, eu vou olhar ele sempre como, você citou, um herói que eu pensava que seria o meu salvador e, ao invés de me salvar, qual que é a função dele? Me joga para o mundo. Vai E para a quando ele me vida. joga para a vida, e quando ele me joga para o mundo, para a vida, essa criança ferida, ao invés de tomar, honrar, importar ele para dentro de mim, eu faço o quê? Eu exporto no julgamento. E se afasta, né? E como a gente vê na constelação, tudo que a gente exclui, a gente vai buscar incluir de outra forma, né? Por que que acontece essa inclusão? Porque é uma maneira que a gente precisa, né? Voltar a essa essência do amor, voltar para a vida, para todo o fluxo de amor da vida. Então eu vou achar esse mesmo defeito que eu julgo no meu pai em mim, no meu relacionamento, no meu parceiro, no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida vai ter essa mesma questão, vai se emergindo para quê? Para que eu aprenda com ela. Então, aprenda o que? Aprenda a amar, né? É como o amor incondicional. Eu tenho que amar tudo, aceitar tudo do outro, sim, mas eu tenho que dar também limites ao relacionamento, que muitas vezes é necessário até um distanciamento saudável para que o amor aconteça. Então, é nisso que a gente precisa olhar que o que está me incomodando nesse pai humano, nesse pai que você, esse gestor da casa e todas as funções que ele exerce, o marido da mãe, ou até quando houve separações e julgamentos maiores ainda, entender que ele fez o máximo dele e que ele é imperfeito. Como nós também somos imperfeitos, a gente toma dele a centelha divina dele, as virtudes que ele pôde passar, o amor que ele conseguiu passar, isso eu tomo, e o que eu precisar mais eu faço por mim mesmo, eu busco na vida. Então, é essa a visão de adultos. Senão, eu vou ficar como uma criança mendigando que o pai dê elogio, que o pai faça isso, que enquanto meu pai não ser dessa forma, e julgando, 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 e cada vez mais o universo trazendo mais do mesmo para minha porta, para que eu aprenda novamente. E fica esse ciclo vicioso, que a gente pode simplesmente amar a parte divina dele, né, a centelha divina no outro, amar o que foi bom, mesmo que esse pai você nunca conheceu, mesmo que esse pai fez algumas coisas como humano, que foram algumas atrocidades, talvez, e sem julgamento, já entender que tudo está à função da vida, até mesmo os desajustes, né? Para que a gente possa aprender a amar e dar um caminho mais saudável. Então, essas pequenas palavrinhas que são fáceis, né? Aprender a amar, é algo que a gente tem que elaborar todos os dias, né? Para que a gente consiga se amar o tempo todo, né? Mesmo com os defeitos, É, mesmo no caos. e é interessante que eu acredito, e assim eu exercito todo momento, é esse sentimento de amar. Quanto mais eu me amo, mais eu consigo amar o próximo. Porque no momento que eu deixo de me amar, esse vazio ele vai ser preenchido por um outro sentimento negativo, que é o julgamento, que é a insegurança, que é o medo. Então, é assim que acontece quando eu não permito que os 50% do meu pai esteja em mim, ou quando eu permito e eu comungo de pessoas falarem mal de 50% meu, seria meu pai.
Então, esse vazio que eu permito alguém falar mal, ele vai ser preenchido com isso que você falou, que é de julgamento, que é de tudo aquilo que distancia-se do amor. Porque quando a gente começa a entender e permitir, e eu sempre bato nessa tecla, né, Cris, que o amor, ele é algo extraordinário, desde que nós conheçamos ele em ordem. Porque se ele não estiver em ordem, tudo fica como sonhos. O que eu preciso entender, Cláudio? Poxa, mas é tão complicado então amar? Não, não é complicado amar. É complicado amar, sim, em desordem. Porque quando você ama em desordem, constantemente tem o julgamento, né? Tem as pedradas, né? Tem as exclusões, etc. Então, quando eu começo a fazer o exercício de amar, olha só o tanto que uma coisa vai conectando a outra. A gente conhece alguns clientes, né, e alguns terapeutas que eles trabalham muito com a meditação, com o Ho Oponopono, com vários outros terapias que faz com que eu busque o ser, me conectar com a divindade. E não existe nenhum meio que me conecte à espiritualidade, à divindade, ao divino criador, a Deus, a Jesus, que não seja através da base. E quem é a base? Como hoje nós estamos falando do pai, vamos citar o pai. Se eu não tenho a força do Cortamos um pai, pouquinho. Nossa mãe, né? eu não tenho. Se eu não Cortou tenho um a força pouquinho, do tá, pai. Cláudio? Só um pouquinho para a gente voltar. E ele está falando Ok. dessa parte, né? Da base nossa, que representando então o pai e a mãe, e a gente é os 50%, né, deles. Trucil, você pode voltar, tá? Que agora está normal. Estou trazendo aqui o nosso Tá, ok. 50% enquanto estava parado, que é o fio insolúvel do amor, né? Que a gente sempre Esse é tá maravilhoso. perto. Esse é maravilhoso. E tá vendo? Então, olha só. Se eu, nas minhas meditações, na minha busca da expansão da consciência, eu não me permito amar a minha base, como que eu vou poder receber do Divino Criador aquilo que é meu? Ficaria incongruente o Divino Criador trazer para mim aquilo que ele mesmo trouxe como lei. Como na constelação nós trabalhamos com as leis, né? Então, como que vem de cima para baixo e diverge a lei? Por isso que eu, durante 45 anos, eu era esse sonhador e não me posicionava. Então, eu era sempre aquela busca, o buscador. Quando eu olhei para trás e tomei, estamos numa ascensão. Demos uma paradinha de novo, mas deu para ouvir que quando você tomou, a sua vida fluiu, né? Não deu para ouvir a palavra, mas é nesse sentido, né? Sim, E isso é muito comum, né? A gente comprar a visão dos outros dessa figura paterna, né? A gente estava até comentando ontem, né? A gente conversando sobre todos esses reboliços que trouxeram essas campanhas sobre Dia dos Pais. Eu vejo muito pessoa publicando que é PAN, né? Que é pai e mãe. E isso é algo muito complicado, porque essa mãe, né? Ela está dizendo para o filho: eu não admito que você ame os 50% de você mesmo. Eu estou comentando sobre o PAN, né? Que muitas pessoas publicaram, que eu sou pai e mãe. E isso é uma exclusão, né? E a gente tem a lei do pertencimento, que é uma lei sistêmica que traz que enquanto todos não estiverem dentro desse sistema vistos, pertencente, sempre vai ter aquela falta, sempre alguém vai representar aquela pessoa. E vocês podem observar, quanto mais essa mãe exclui esse pai, mais o filho se torna igual, mais o filho honra ele, se tornando igual nos defeitos, se tornando igual em tudo que a mãe critica.
E vai passando essa herança para o filho, né? De que ele não pode amar, não pode ir ao pai. E isso é algo muito pesado. Isso é algo que tem que ser muito bem trabalhado, esses divórcios. Tem que ser muito bem trabalhado que foi um divórcio do casal, não foi um divórcio de pai e filho, não foi um divórcio de mãe e filho. E essa parte tem que ser elaborada para que esse filho possa sentir-se essa permissão de amar o pai. Essa permissão, como que vem isso? Se ele ouve, igual você comentou, todo mundo falando mal desse 50% que é dele, e ele vai para a vida sentindo-se metade, aquela pessoa que está sentindo dividida, não consegue fazer escolhas, porque tudo tem dupla, né? Eu quero esse e esse, eu não consigo escolher nada. Então vai tendo consequências em tudo na vida. Porque é uma permissão, né? Se eu estou amando meu pai, estou traindo minha mãe. Se eu estou amando minha mãe, estou traindo meu pai. E o filho é a união dos dois, não tem como ele amar só metade dele. Então, às vezes, a pessoa não está conseguindo se amar porque ela está ainda nessa versão, nessa visão de proibição, né? Dessa família de amar os dois, né? Ter os dois internos, essa construção interna é algo muito importante, que deve ser trabalhado desde a criança, desse divórcio, para que isso não afete a criança. E não estou dizendo só divórcio de papéis mesmo, não. Tem casais dentro da mesma casa que tem muito aquilo. Você ama mais quem, né? Aí fica aquela divisão na criança, alienação parental dentro do mesmo lar, com pai e mãe ali juntinho como casal. Então é muito complicado isso, né? São coisas que têm que ser olhadas com mais respeito pela criança como um ser integral, um ser completo, né? Eu vejo que há muitas desordens nisso também hoje. E se você quiser citar outro exemplo Quando... também que a gente comentou que ia trazer, né? Das propagandas. Sim, sim, é. Eu ia até falar sobre isso mesmo. Nós temos que entender, não é que nós temos, ninguém tem que fazer nada, né? É bom, caso consiga entender, que tem uma diferença do pai, que foi aquele homem que no ato, ele, no encontro de um homem e uma mulher, teve a fecundação e ele gerou uma vida. Ali é a função do pai. Após o nascimento, aquela função do homem de ser pai ou não, aí já é consequência, consciência, ali já não cabe a mim julgar. Se ele, quando nasce ou não, se ele fugiu, se ele sumiu, não cabe a mim julgar. Porque naquele momento pode ser um padrasto que vai assumir aquela criança, pode ser uma barriga de aluguel que aquela outra pessoa veio e assumiu, pode ser um casal de homem com homem que toma essa criança, pode ser um casal de mulher com mulher que toma essa criança. Ou seja, a função de pai do homem que fez, né, deu a permissão da criança vir para a vida é uma. Essa é uma função. A outra função de ser o gestor, de ser o padrasto, o novo pai, né? Entre aspas, porque pai só existe um, já com outras pessoas. A constelação ela não é para julgar, como nós não podemos julgar. Se nós olharmos novamente aquele que trouxe vários ensinamentos para nós, ele falou, não julgueis para que não sejais julgado. E ele ainda colocou uma vírgula, aquele que nunca errou que atire a primeira pedra. Então, olha só, tudo que já estava há mais de 2000 anos atrás, hoje nós estamos vivenciando isso. Só que trazendo com com um entendimento diferenciado, porque nós estamos vivendo isso. Então, quando um homem e um outro homem traz uma criança para o seu lar, ali é amor. Está tudo certo, é o amor. Nós não podemos esquecer que para aquela criança vir ao mundo, teve-se uma necessidade de um homem e de uma mulher. Só isso. A função de pai e a função de mãe é o quê? Como nós sabemos, é trazer para a vida, é algo impagável. Depois do primeiro suspiro que saiu da barriga, aí já é uma outra função. E essa função, entre aspas, pode ser de qualquer um que tenha o quê? O amor. O amor.
qual é a função do pai e a função da mãe? Quando nós entendermos isso, lembra que eu falei, fica mais simples a vida. A função do pai e da mãe foi naquele momento, naquele ato, no ato da mulher e do homem, teve o amor. Ai, mas foi só uma noite. Não importa. Por quê? Para uma criança vir a esse mundo, a esse planeta, tem que existir a centelha divina. A centelha divina é o quê? O amor. Amor. E, Então, indiferente. e o resto é julgamento, né? E a gente tem que ter essa percepção que esse homem e essa mulher que se uniram, se tornaram pai e mãe naquele momento da fecundação, ele também carrega toda uma história, né? Ele carrega todas as suas dores, as suas frustrações, os seus medos, e que ele vai fazer o que ele der conta. Se o que ele der conta é fugir, se ele der conta é fazer ali quantos por cento ele conseguir estar presente, é o máximo dele. E isso tem toda uma história por trás dele que às vezes você olha e julga, né? Ai, mas ele não quis fazer assim. Às vezes a dor dele é tão intensa, a falta de amor, a falta desse vazio existencial dele é tão intensa que ele não conseguiria estar ali de uma forma completa. Então ele foi a função pai, eu honro isso, porque ele trouxe a vida. Como que você vai pagar a vida para alguém? É o dom maior que a gente pode transmitir, né, aos descendentes, aos filhos. E isso é impagável, então eu tenho que ter gratidão por isso. Já é o amor, né? Eu recebi essa centelha divina dele, que também trouxe a herança do DNA dele, que trouxe a herança de sentimentos, de emoções, de histórias e de força também. Então, quando eu tenho gratidão a isso, eu consigo também estar na posição de força e receber, né, essas bênçãos também na minha vida através de continuar esse amor incondicional, de continuar aceitando a centelha divina minha, que é 50% da minha mãe, 50% do meu pai, que me conecta a essa força criadora, esse Deus, né? Então, é algo que a gente tem que parar do julgamento. Enquanto a gente conseguir parar de querer a perfeição humana, nós não somos perfeitos. E quando a gente parar de olhar com essa perfeição, a gente vai conseguir realmente o amor. Porque é contrário, né? Quando estou julgando, eu não estou amando. E isso é impossível. Então, é desaprender a julgar, né? Que eu falo que a gente precisa reprogramar. E isso vai fazer uma diferença muito grande. E é um exercício, Cris, como você fala, é um exercício diário, porque por nós pisarmos na Terra, né? E a Terra ter essa energia, como diz aquele fio do chuveiro, né? Que vem e descarrega todo tipo de energia. Então, como nós pisamos na Terra, não é tão simples nós nos conectarmos totalmente à divindade, porque ninguém aqui é santo, nem anjo, nem está fazendo curso para tal. Então, nós temos uma luta constante entre o coração e a razão, né? E essa luta do coração e a razão, ela vai inconscientemente, primeiro na base, que é na mãe e do pai. E da forma que eu me relaciono com a minha base, é que eu vou para os meus relacionamentos, é que eu vou para a vida. Eu acredito que quando você se permite a amar e você está num padrão vibracional, energético, alto, todo o universo ele conspira energias positivas para você. Então, quantas vezes nós já ouvimos desde criança, nossa, eu chego perto daquela pessoa, é tão bom, nossa, é só estar perto dela que parece que, ai, a minha vida melhora. Também tem aquelas outras pessoas que é o contrário, São tóxicas. né? Então, tóxicos. Só que aí o que acontece? Como que eu me protejo? Eu me protejo não tendo ressonância. Como que é não ter ressonância? Eu só vou me intoxicar caso eu queira inconscientemente julgar. Quando eu vou lá julgar, e assim acontece com o meu pai, né, com o pai, eu também estou querendo ser maior que ele. O que a gente precisa fazer? Esse exercício mesmo, de se amar. Olhar no espelho e ver quanta vida tem em você. E quando a gente
se levantar e a gente for olhar para o céu, para o sol, agradecer o sol, ai meu Deus, que energia boa, olha que chuvinha maravilhosa. Vamos fazer o exercício também de honrar aquele que nos permitiu estar na vida. Olhar para o pai, olhar para a mãe, falar, querido pai, através da sua ação de permitir, hoje eu posso deslumbrar, sentir o sol, sentir a vida. Indiferente à função que você seguiu após o ato. Isso é você e o seu movimento, isso é você e a sua consciência, isso é você e o seu padrão. Eu precisava de um momento, de um respiro. Não me aconteceu nada. Voltou. Tínhamos parado. Respirei e não aconteceu nada. Eu vou para a vida. Aí cabe a mim entender que eu sou parte do todo. O que eu busco é nesse todo, né? A força da vida, né? E se você está olhando para trás ali no julgamento, você para de apreciar tudo isso, né? E é tudo isso é vida. E quantas pessoas estão presas e achar que a vida é apenas a base, né? Estão olhando para trás até hoje. E se limitam da vida, se limitam a receber da vida o que ela está disponível, o que ela está aí doando para você o tempo todo. E, igual a gente fala, o patamar do julgamento te deixa lá embaixo. Aí você consegue, você vai atrair mais do mesmo. Então você vai atrair essa mesma energia. Se você vibra ali na aceitação das coisas como elas são, você vibra ali no amor, vibra na paz interior, vibra no amor próprio, eu já não vou receber, né? Como a gente disse, a rádio AM não vai interferir no canal da FM. É onde você quer girar essa chave. Então é uma postura interna de eu aceito as coisas como elas são, elas foram como deveriam ter sido. E eu tenho os pais certos, eu tenho meu pai certo para mim. Eu escolhi ele, ele também me escolheu. E eu estou aqui, né, com essa permissão divina de estar aqui. E a gente não pode se esquecer disso, não existe acasos, né? Tudo a gente está num sistema onde a gente precisa estar, com as provas que a gente precisa passar, com os desafios que a gente precisa aprender. E quanto mais eu vou levando esses desafios no julgamento, me sentindo mais na criança ferida, eu não tenho mais que, como adulto, que ninguém acolha a minha criança, sou eu não tenho que terceirizá-la para ninguém. Não tem que terceirizar para o pai, não tem que terceirizar para a mãe, não tem que terceirizar com um parceiro, com um trabalho, com mais ninguém. Eu olho para essa criança, eu cuido dela. Porque ela já tem o pai e a mãe dela onde? Interno. E essa postura de internalizar os pais é a mais importante, porque senão eu não vou sair do lugar. Eu vou virar, como você disse, um sonhador que sonha, 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 mas não tem energia de vida para executar, para ação. Porque a mãe é aquela coisa que é acolhedora, que tenta evitar todos os perigos, porque ela precisou dessa atitude no início, né? No início, para que o filho fosse gerado, para ele fosse nutrido, para que ele fosse alimentado e ele sobrevivesse. Ele já sobreviveu, depois daquele momento a mãe tem que se tornar desnecessária e deixar para que essa criança vá para a esfera do pai. Porque o pai é aquele, até recebi um videozinho de pai raiz, que ele pergunta, você sabe nadar? Não, então joga no rio, o menino sai nadando. Lógico que é uma coisa exagerada, acho que ficou bem viralizado isso nesse Dia dos Pais. E é isso, o pai vai ser aquele, vamos brincar no enxurro, vamos brincar na chuva, vamos subir na árvore, a mãe, ai, vai cair, não, sobe aí que você dá conta. Então é aquele que vai e fala, vai para a vida, você dá conta. Essa é a força saudável do pai. E se nutrir disso, a gente consegue ir para a vida com essa potência de desvendar a vida, né? De ir com a vida com o olhar de que eu consigo. Eu tenho já a nutrição do meu pai e minha mãe agora interno e agora vamos olhar para essa vida com essa grandiosidade que você trouxe muito bem, né? Para a gente, dessa arte, desse respirar, de tudo isso que está disponível. Pode continuar. E o que eu vejo, Cris, a função do pai, graças a Deus, a minha esposa me deu a honra de ser pai 2 vezes, né? Da Melissa Sofia e do Miguel Tomás. Por mais que eu tente na função de pai, entre aspas, eu estou 9 meses atrasado.
Porque a mãe, ela vai nutrindo durante 9 meses. O pai, ele está externo. Ele não tem essa sensibilidade, ele não sente. Após o nascimento, que o pai, ele começa a se aproximar da criança. Olha só a energia desse pai. Porque aí sim ele começa na outra função, que é de quê? De trazer essa criança para junto, que ele vai importar para dentro dele. A gente entra novamente do não julgar. Se esse pai que demorou 9 meses para ter o contato com o filho ou com a filha, imagine se esse pai não teve na ancestralidade dele o contato do pai. Como que ele vai saber trabalhar daquela função dele, aquela emoção de amar, de amor, se eu não tive? Então eu não posso cobrar daquele que não teve. Mesmo assim, por ele não ter, ele se encontra olho no olho, que ali ele está vendo ele. E ele vai falar, caramba, puxa, sou eu, quanto eu te amo. E na realidade ele está se amando. Só que ele começa naquela luta porque ele não teve. E ele quer ser, ele quer se doar. Aí quando a criança, entre aspas, pega uma certa idade, que ela começa a pegar memórias, crenças, que uma falta de uma bala, ela culpa o pai dela. Né? Nós somos assim. Nós somos assim. Não é uma só criança. A maioria é assim. Por quê? Porque a criança, ela visualiza o pai como o herói. O pai tem que me dar tudo. O pai é meu herói. Mas quando o pai fala não, é o pior pai do mundo. E dependendo da minha emoção energética daquele momento, aquilo lá me trava para sempre. Então, nesse momento, o que que o filho faz? Que nós que somos filhos, né? Todos somos filhos, não existe ninguém aqui que não é filho, né? O exercício nosso de filho é olhar para mim e falar: eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. E para te honrar, eu vou ser feliz. Porque eu vim aqui para ser feliz. Eu vim para receber da natureza. O quê? Tudo que ela tem para me dar. Só que a criança ferida, como você citou, ao invés de olhar a rosa, o pai, ou a rosa, a mãe, eu fico pegando só no espinho. Aí eu esqueço de sentir e olhar a grandeza da rosa. E quando eu foco nos outros, eu não olho para o meu sucesso, para a minha realização. É a mesma coisa que eu coloco no fogão 3 panelas com água fervendo, né? Se eu não prestar atenção, as 3 vão derramar. Então foca em uma, que é a sua. Se eu tenho que olhar em uma e a Cris na outra, eu vou olhar na minha. Porque se eu quiser olhar na minha, da Cris e de uma outra pessoa, tudo vai sair bagunçado. Aí volta naquela outra frase. Tudo que é demais passa. Eu preciso de olhar o meu. E o que é meu? A minha vida. É uma coisa muito comum, eu acho que dá mais de 90% das constelações, né? Esse olhar da criança grande, né? Eu mando, eu manipulo, eu coordeno, eu ensino esse pai a ser meu pai. Enquanto ele não fizer todos os requisitos que eu criei de julgamento para que ele execute, né? Eu não vou ser feliz e começa a ir para a vida com a birra. É uma criança birrenta. Lógico que ela é ferida, ela tem as dores dela, mas são dores que ficam olhando só para o espinho, como você trouxe. E cada vez mais dilacerando essa dor como algo insuficiente o tempo todo. E vai para essa vida com arrogância, né? Essa vida com arrogância de olhar para a vida, como diz aquele conto das moedas, né? Vai com uma fúria, vai com uma raiva, mas vai vazia dessas origens. Então chega um momento que ela pode até conquistar,
mas ela não consegue ter a satisfação daquilo. Não, é insatisfeita em todas as áreas. Quando as pessoas estão satisfeitas com tudo, e quando você olha, ela está presa lá na criança de 4, 5 anos, olhando para o pai querendo elogio. Ai, porque meu pai faltou na apresentação tal, ela está fixada lá, ela paralisou a memória dela lá e está fixada. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela estava buscando julgamento profissional, ela recebeu até, assim, passou num concurso muito grande, foi elogiada, mudou de cargo nessa empresa, e mesmo assim ela não consegue ter alegria no profissional. Aí quando você vai na raiz é o quê? Tá ali olhando como criança para o pai, esperando me dê mais, me dê mais, me dê mais. Mas se esse pai também, ele não tinha na época dele terapias que a gente tem hoje, uma constelação, Theta Healing, não tinha terapias para que ele conseguisse olhar para esse pai e para essa mãe dele também, se tomasse eles. Então tem muita família que essa disfunção do amor vem de longas gerações. E isso, se a gente for pensar mais profundamente ainda, vem da origem dos brasileiros, né? Que a gente exclui esses índios, exclui esses portugueses, exclui nossa raiz, os negros. Então, a gente exclui desde a nossa raiz lá dos nossos ancestrais um pouco mais longes. Então, vai vindo essa desordem tão gigante que quando a gente vai na constelação, dá mais de 90% essa desarmonia com o pai. Essa compra de que ele tem que ser herói, de que ele tem que ser perfeito, e que eu tenho que cobrar ele até ele ser perfeito, eu tenho que vigiar ele para ele não morrer, eu tenho que vigiar ele para que ele seja saudável, e fica nessas paranoias, que é uma paranoia, e olha para o pai como um bebê. Ah, eu tenho 2 filhos e cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, e acha que isso é bonito, que isso é amor. Isso não é amor, isso é arrogância, isso tira a força deles. Porque tudo que você faz para o outro que ele não te pediu, muitas vezes, você tira a honra dele de conseguir fazer aquilo. Então, aquela pessoa, mas eu resolvo tudo, eu faço tudo, e se gaba daquilo, e internamente eu penso, calma, daqui uns dias você vai procurar ajuda. Por quê? Vai se esvaziar e vai se encher de raiva. Tá com raiva? Por que cobra tanto? Com a intenção de que esse pai ou essa mãe se torne a perfeição que ele criou na paranoia da cabeça. E aí sim ela tem liberdade para ser feliz. E ao contrário, quando eu olho para isso com aceitação das coisas como elas são, sem essa maquiagem, sem essa ilusão, que a ilusão é da criança. Então eu olho para isso como eles são e aceito. Ele é o melhor que ele consegue. E ele tem liberdade de escolher se ele quiser ficar doente, é a liberdade. Se ele quiser morrer, é a liberdade dele, é o livre-arbítrio de cada um, é o plantio dele. Se ele não está fazendo uma dieta, se não está fazendo uma alimentação saudável, alguma educação física também do corpo dele, eu honro isso, é o melhor que ele está dando conta. E eu honro o quê? Se ele está escolhendo isso, é a liberdade dele. Isso é honrar e respeitar os pais. E não estar ali fazendo tudo por ele. Então, quando eu me coloquei nesse lugar de pequena, saí da relação de casal e me colocou apenas como filha e faço esse exercício sempre, o que é meu, eu cuido como filha, né? Quando sou solicitada e quando é leve para mim. E também deixo para eles exercerem o que é a função deles, de pai, de mãe. E é só isso. Então, no meu lugar eu tenho a força, no meu lugar eu recebo o amor deles, no meu lugar eu construo internamente meu pai e minha mãe e paro de ser a criança. E adulto é aquele que dá conta, é aquele que faz por si mesmo que ainda está esperando do outro, né? Eu faço primeiro, como você disse no começo da live. Me amo, me conecto com a centelha divina e me conecto também com essa parte divina que vieram dos meus pais. E com gratidão a estar vivendo hoje, respirando e tendo todas as oportunidades que tive, né? Eu vejo isso como um desafio que as pessoas precisam conscientizar dessa forma. E só compartilhando e acrescentando nesse desafio, se nós olharmos, entre aspas, né? Não vou pôr como problema, e sim desafio. O grande desafio da humanidade é justamente julgar, cobrar do outro. O que nós precisamos, o que será bom para todos nós, assim estou fazendo, e se está sendo bom para mim, eu compartilho para todo mundo. Por isso que eu vejo os grandes sábios, a primeira coisa que eles falavam era do amor próprio. Qual que é o nosso exercício? É o amor próprio.
porque eu vou estar totalmente focado no me amar. Quando eu estiver focado no me amar, no receber, no sentir, eu não vou ter olhos para julgar meu pai nem minha mãe. E quando eu começar, Cris, a me permitir a tomar o amor divino, eu tomei todos os amores, seja da minha mãe, seja do meu pai, seja daquele que me caluniou, seja daquele que me bateu. Por isso que, repito de novo, por isso que o Mestre Jesus falou que quando alguém meter a mão na sua cara, você vira e dá o outro, porque você encontrou o amor. Sim. E qual que é o nosso exercício? É amar. Então, nós que trabalhamos nessa função de auxiliar, esse nosso exercício de sentir o amor, ele é sublime. Porque quando o nosso cliente vier, assim eu acredito, ele vai vir porque a centelha divina, a divindade, já conectou ele ao profissional. Por isso que o Bert fala, né? O constelado sempre encontra o seu constelador, porque cada um no seu padrão vibracional. Então não existe o constelador melhor ou pior. Existe o constelador profissional específico para o cliente. Tudo que é demais passa. Então, dependendo do grau do paciente, do cliente, é o grau do constelador. Aquele que precisa de X vai receber X. Porém, nós que buscamos essa centelha divina na expansão da consciência, é sentir Deus. E não adianta, Cris, eu sentir Deus e não sentir a Cris. Sim. Eu preciso sentir a Cris em Deus e Deus na Cris. Porque senão, novamente, eu estou condicionando o amor. Eu não posso condicionar o amor. Senão eu me distancio da presença divina, automaticamente eu distancio do meu pai e da minha mãe. Porque foi através do meu pai e da minha mãe que a divindade permitiu que aqui eu se fizesse presente para receber o sol, para receber a lua. E nesse momento eu, Cláudio Marcos, recebeu o olhar da Cris. Olha tanto que eu tenho que ser grato pela Cris, pelo um momento específico nós nos conhecemos e hoje a nossa energia vibracional está irradiando por todo esse universo. Sim. O amor. Eu gosto muito daquela frase: o amor que está em mim saúda o amor que está em ti. E é isso que a gente deveria olhar, né? As virtudes do outro, as potencialidades do outro, e não só os defeitos. Só que se eu não faço exercício nem comigo mesma, se eu estou ali no espelho me detonando, me criticando o tempo todo, como é que eu vou para o mundo diferente? Eu já estou nessa vibração. Eu estou nessa vibração de críticas, de julgamentos, de imperfeição, e quero buscar o perfeito, e fico buscando, 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 e era só um momento de parar, olhar e contemplar, né? Eu saúdo o que há de bom em mim, e o que me incomoda, eu busco estratégias para melhorar, né? Mas eu me aceito como eu sou. Não um aceitar de paralisar, mas um aceitar de sem se comparar ao outro, mas olhar essa parte, né? Essa parte divina, essa parte potente que eu tenho. E cada pessoa, ela é uma contribuição, né? Sejam pessoas que estão trazendo alguma virtude, como também as não virtudes, né? Porque até alguém que está fazendo um serviço social, vamos dizer assim, também tá a serviço da vida. O mal está a serviço da vida. Porque através daquilo eu tenho um despertar de virtudes em mim, eu tenho um aceitar daquilo, eu desenvolvo meu amor incondicional, porque é muito fácil amar aqueles que nos amam, né? Até é bíblico isso. Todos amam aqueles que retribuem esse amor. É o difícil a gente amar aqueles que nos caluniam, aqueles que criticam, aqueles que estão ali fazendo um desserviço, né? Que a gente fala uma inconsciência. Só que eles também despertam em mim, são espelhos para despertar em mim também minhas potências. Então, quando eu olho isso como um aprendizado, eu continuo amando eles. Eu amo eles, não preciso tomar chazinho com ele, como eu sempre digo. Mas eu amo ele, dou um distanciamento saudável para que o relacionamento aconteça.
e eu consiga amar ele de uma forma incondicional, né? Que muitas pessoas trazem o perdão, mas eu acho o perdão uma coisa pesada. Mas é isso, eu sinto muito, né? E longe de você, distante de você, consigo amá-lo de uma forma mais elevada, uma forma incondicional. Lógico que isso é algo que a gente tem que exercitar muito, porque o ego, as dores internas, o nosso sistema familiar, ele é pesado em alguns pontos, que a gente precisa identificar e desemaranhar, colocar em ordem tudo isso, para que a gente consiga realmente, como diz o Bert, os ciclos do amor, né? A gente amar todos mesmo, incondicionalmente. E é algo difícil, mas é algo que começa aonde? No próximo mais próximo, a gente mesmo, né? Como você, a É, gente está falando e muitas vezes isso aqui, e é a mensagem que a gente tem que deixar, né? Que senão eu não vou eu conseguir. quero deixar até assim, uma fala que eu sempre coloco. Se nós pegarmos no português a palavra Deus, está eu. Eu estou em Deus. Então, para mim, compartilhando com você, nada é difícil, porque não é difícil para Deus. Tem uma frase que as pessoas falam, né? Quando você imaginar que algo é impossível, fala com Deus, que Ele resolve. Mas na palavra Deus não está eu, e Ele falou, né? Homens de pouca fé. Aí a gente pode inverter a fé através do conhecimento, porque o conhecimento também é uma fé. Então, quanto mais eu conheço a divindade, mais eu acredito que se torna simples amar, porque eu amo Deus. Deus tem eu. Eu é a Cris. Eu sou eu. Eu é o próximo. Então é fácil. É fácil amar, desde que eu não quero ou queira julgar, desde que eu não quero comparar. Qual que é a minha função e a sua função? Não é de auxiliar ninguém, né? A nossa função aqui é nos encontrarmos, nos amarmos, né? E quando esse processo que nós já estamos sentindo, que é o amor, ele começa a reverberar nas nossas células, na nossa energia, e tudo acontece. Antes de mais nada, quero te agradecer por essa oportunidade, né? Dessa troca de conhecimento, gratidão. Eu não vou dizer como eu ouço às vezes, é muita gratidão, porque tudo que é demais passa. Só gratidão. E fala um pouquinho dos seus projetos também, do seu trabalho, fique à vontade, tá? Ah, gratidão, Cris. Eu trabalho com turmas online, né? Oito encontros online, onde eu falo um pouquinho do BERT, da fenomenologia, do campo morfogenético, das três leis de ordem, né? E no finalzinho eu faço um movimento sistêmico nesses 8 encontros. Quem tiver interesse, tá aí no direct, né? Da minha página e a gente fala lá mais. Gratidão também. E essa mensagem que a gente quer trazer para todo mundo, né? De quando eu realmente me amar, eu estou amando esse pai e essa mãe que está dentro de mim. E quando eu estou amando eles também, eu estou amando todos que vieram antes deles, né? Todos os nossos ancestrais. E quando eu coloco minha posição de pequena, de filha ou de filho naquele momento, eu realmente estou pronta, né, a tomar, a receber tudo que é divino, tudo que é bom e tudo que me potencializa para a vida. E a vida é essa parte que a gente trouxe hoje, essa grandiosidade. Eu não focar nos espinhos, né? Focar nesse cheiro da flor, nas virtudes que ela tem. E no o quanto perfume ela consegue exalar. É dela, é da natureza dela. Eu só aceito isso. E eu aceito que eu sou parte disso, mas na minha vez eu posso fazer um pouquinho melhor. Eu posso buscar terapias, eu posso buscar autoconhecimento, eu posso buscar essa comunhão comigo, essa comunhão com Deus, para que eu consiga ter essa comunhão com o próximo. Começando no próximo mais próximo, né? E depois expandindo isso para o mais, né? A abundância, a gente tem que ser abundantes. E a abundância de amor faz isso, eu derramo, eu expando. Eu expando meu amor às pessoas, eu expando no mundo, e simplesmente isso, né? Sejam obrigada a todos que participaram aí. E a gente traz essa mensagem para vocês se olharem hoje e abraçarem, né? Abraçarem vocês
e realmente honrar esse corpo que está aqui, né? Essa parte de 50% da mãe, 50% do pai, para que você sinta total, completo, e que você é um ser completo.